Olá, aqui é o David Art, seja muito bem-vindo à nossa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre UI Design, sobre UX Design, vai falar sobre a área, sobre a profissão, sobre as possibilidades, sobre o mercado, sobre ferramentas e eu vou tentar responder as dúvidas mais comuns, principalmente de quem está iniciando. Esse conteúdo foi um conteúdo que eu gravei para uma faculdade aqui do interior de São Paulo e você vai ter acesso de forma exclusiva aqui nessa página. E aí eu só tenho que te passar duas tarefinhas simples para que você possa colaborar assim como eu estou passando o conteúdo para você. A primeira é deixar a sua dúvida, caso eu não tenha respondido no vídeo, mas também deixar a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica, enfim, o seu comentário aqui logo abaixo na área de comentários, tá bom? A segunda tarefa e a principal é clicar no botão abaixo, que tem logo abaixo desse vídeo, para que você acesse o nosso grupo exclusivo do Telegram, onde a gente vai disponibilizar mais conteúdo, vai conversar sobre, vai responder dúvidas e vai continuar aprendendo sobre a área, sobre o mercado. Então, clica no botão abaixo para que você possa participar de forma exclusiva, afinal só você que está sabendo desse grupo por enquanto, está aqui nessa página, para que a gente possa colaborar e se ajudar, fazer uma troca aí de conhecimento. E nesse grupo do Telegram, além de toda a interação e conteúdo que teremos por lá, nós também falaremos sobre o UI Expert, que será uma semana de conteúdo para você sobre UI, sobre UX Design, para que você possa aprender mais, um conteúdo mais completo, mais coeso, para que você possa evoluir junto com a gente, beleza? Espero que o conteúdo seja útil para você. Então, são esses os recados, essas são as tarefinhas que você tem que fazer. Assista o conteúdo até o final, faça bom proveito e a gente se vê. Forte abraço, até mais. O que é UX barra UI Design ou UI barra UX Design? Vamos entender sobre isso, vamos falar sobre isso nos próximos minutos. Mas antes, eu tenho que me apresentar de forma formal, claro, porque o importante é apresentar de forma bem formal. Então, eu sou o David Art, estou nessa estrada da vida aí desde 1988. Inclusive, nessa semana eu faço 32 anos. E aí eu estou nessa ilustração aí com uns amigos, assim, nada famosos, sabe? Eu sou designer, eu sou formado em design gráfico pela faculdade Unicid de São Paulo. Antes eu fiz o técnico em multimídia pelo Senac e eu tenho especialização em UX Design pela PUC de São Paulo. E vou continuar os estudos, talvez em uma outra oportunidade você me veja aí com mestrado, enfim. Eu tenho as redes sociais aqui para você me seguir, tá? Então tem o Instagram para você me seguir se você quiser. Se gostar depois, e também o LinkedIn. Tem o Facebook também, eu confesso que utilizo menos, mas você pode me seguir lá também. Eu sou empreendedor, já vou falar um pouquinho sobre isso, e sou ZL, eu gosto de grifar isso daqui, que eu sou ZL. Caso você não saiba o que é ZL, é uma gíria que o pessoal utiliza em São Paulo, capital, para falar do pessoal que mora na Zona Leste, né? Nós estamos dizendo Norte, Sul, Leste e Oeste, e a Zona Leste é uma zona carente, desprovida de várias coisas, pobre mesmo, então eu gosto de frisar isso daí. Bom, eu atuo especificamente há 12 anos, se não me falha a memória, com design digital, então há mais de 10 anos. Eu trabalhei sempre mais voltado com design digital, por onde eu passei. Então, eu passei por várias empresas, poderia falar mais, eu peguei algumas das principais aqui, a Itaú, ali em 2010, 2011, a Envision também, a Ignição Digital, foi a última empresa que eu trabalhei, e como professor eu dei aula no Senac e dei aula na Digital House. Na Digital House eu dei aula inclusive de UI Design, no Senac eu dei aula de Web Design, Photoshop, dei aula de outros assuntos. Atualmente eu trabalho somente para mim como autônomo e também produzindo conteúdo, que eu encaro como trabalho, faz parte aqui do meu negócio, que é o Chief of Design. Então, o Chief of Design é um portal, vamos dizer assim, de conteúdos voltados para design. Está aí na área desde 2014. Eu comecei, inclusive, quando eu estava na faculdade. E graças a ele eu consegui ter visibilidade, estar aqui, por exemplo, e também poder palestrar em outros locais, em outros estados. Isso é muito gratificante. Também poder ajudar as pessoas, tipo, gravando da ZL, sabe? Algum conteúdo e espalhar para o mundo, é muito, muito bom isso daí. E nós produzimos conteúdos no blog, talvez você já até tenha encontrado o TIFF, né, em alguma ocasião aí nas suas pesquisas. Nós temos o YouTube também e o Instagram. Então, peço para que você siga a gente,
Se você gostar depois da palestra, você pode seguir o Chief of Design aí e acompanhar os nossos conteúdos. Toda semana a gente publica conteúdos, publica vídeos. Você pode aprender bastante através do Chief. Ok? Bom, vamos adentrar no assunto e eu quero falar o porquê que o UI é importante. UI é importante, você já vai entender o que é o UI, caso você não saiba, porque nós temos em todos os lugares. Então, UI Design significa User Interface Design, então design de interface do usuário. E nós temos N interfaces digitais, por exemplo. Quando você vai jogar lá Free Fire, Clash Royale, GTA, FIFA, The Last of Us, God of War, tem design de interface ali. Quando você vai utilizar o seu banco, Nubank, Banco Inter, Neon, Itaú, pelo celular, ou até mesmo pelo caixa eletrônico, né? Tem interface ali, tem um trabalho de UI. Quando você vai acessar o Instagram, né, para dar umas curtidas nas fotos aí dos seus crush, também tem interface, tem UI design ali. Importante ressaltar que essa questão de interface não é só digital, a gente lida muito mais há muito mais tempo com interfaces, tá? Em físicas inclusive, então super comum, você já viu calculadoras, micro-ondas, essa câmera que está filmando, a gente está acostumado a lidar com interfaces, ok? Então já existia um trabalho mesmo antes do digital, só que não era popularizado ou não tinha às vezes esse nome, tá bom? Bom, e o que é o UI Design? O UI Design, ou User Interface Design, como eu já adiantei, é a área que estuda o meio pela qual uma pessoa interage ou controla um dispositivo, ou interagem ou controlam um software, um aplicativo. Essa interação pode ser feita através de elementos que fornecem ações entre o dispositivo e o usuário, como, por exemplo, botões, links, menus, qualquer outro elemento que permita a interação, essa ligação entre o usuário e o dispositivo. O UI Design também é responsável por transferir os valores, os pontos fortes, os atributos e todo o universo que pertence àquela marca, que tem a ver com aquele produto. Você já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, UI Design, quando a gente fala de UI Design, a gente está falando de interação, a gente está falando de interface, mas também a gente está falando da parte visual, ou mais da parte visual. A gente também está falando de transmitir os valores da marca, de transmitir a comunicação visual daquele serviço, daquele produto, através do seu design de interface. Aí eu falei bastante sobre interface, né? Você talvez esteja se perguntando, mas o que é interface? É design de interface? Interface é o quê? Interface é um meio de comunicação entre dois sistemas ou dois grupos. A interface, por exemplo, é um meio pelo qual o usuário interage ou se comunica com o sistema para realizar tarefas. É importante falar que interface pode ser a comunicação entre dois sistemas, não só entre pessoa e sistema, não só entre pessoa e software. Normalmente, quando a gente fala de UI Design, a gente está se referindo a isso, mas no conceito, né, de interface pode ter também esse significado. Okay? E como você já viu nos exemplos, nós temos interfaces digitais e físicas. Digitais, por exemplo, o site, que é o site de Fundamentos do Design. Física, por exemplo, uma calculadora. Então, tudo que faz uma ligação entre, ou tudo que faz um meio de campo entre um sistema e uma pessoa, nós temos ali nesse meio de campo, fazendo esse trabalho, fazendo essa interação, essa ligação, uma interface. Quando a gente fala de UI Design, nós falamos principalmente o assunto mais falado e a área que nós mais atuamos quando se trata de UI Design, quando as pessoas se determinam, se nomeiam como UI Designers, é sobre as GUIs, que são as interfaces gráficas. A GUI é basicamente a interface gráfica de um sistema, que normalmente contém os botões, as caixas de textos, as imagens, os inputs, coisas que você já está acostumado aí a acessar todo dia no seu celular ou na internet.
E a interação pode ser feita através desses elementos que fornecem ações entre o dispositivo e o usuário. Então, basicamente, eu poderia dizer que 90%, 95%, 99% das pessoas que trabalham com UI Design, elas trabalham com interfaces gráficas, com Graphic User Interface. Basicamente, é isso. Óbvio que se a gente ampliar o termo ou utilizar ele de forma mais abrangente, nós podemos falar de pessoas que fazem produtos físicos também, interface de produtos físicos. Mas às vezes eles utilizam outras nomenclaturas, tá bom? Então, quando a gente fala de UI design é mais específico, tende a ser mais específico a interfaces gráficas. E só para contextualizar de forma histórica, nós temos aí o primeiro editor gráfico desenvolvido pelo Ivan Sutherland, desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, mas ele fez isso lá no MIT em 1963, no seu curso de doutorado. Então, nós podemos falar que o UI Design já estava sendo pensado e estudado desde a década de 60. Tá? Óbvio que você pode encontrar outros pontos históricos em relação de interface e humano, mas o primeiro relato realmente mais acadêmico, depois um estudo mais aprofundado, nós temos esse StackPad. E o primeiro sistema operacional, ou pelo menos o mais bem elaborado, o que nós citamos normalmente também como uma origem ali das interfaces gráficas digitais, é justamente esse daí, o Xerox PARC, que nasceu em 1970. E ele tinha a função de aquela questão do Xerox, né, fotocópia, etc. Confesso que eu nunca vi esse sistema, tá, em prática, não sei como funciona, mas foi um dos primeiros pontos, um dos primeiros relatos, um dos primeiros estudos quando a gente fala de GUI. E onde que a gente encontra as GUIs ou as interfaces gráficas hoje em dia? A gente encontra, por exemplo, nos sistemas operacionais, nós utilizamos no computador, nós encontramos sistemas mobile, nós encontramos em sites, nós encontramos em serviços, em dispositivos de realidade aumentada, até mesmo de inteligência artificial. Nós também encontramos em games, encontramos em relógios inteligentes. Então, nós lidamos todo momento, praticamente, na era que nós estamos, com interfaces gráficas. E a gente fala mais de interface gráfica, mas se a gente ampliar um pouquinho o estudo do UI Design, até como eu estava falando dos produtos, tá? Você pode pensar em interfaces baseadas em gestos. Você pode falar de interfaces tangíveis. Então, que você realmente toca, você realmente faz a interação ali mais física, mas não necessariamente num objeto físico. E interfaces até mesmo baseadas em voz. Nesse caso não seriam GUIs, né? mas você pode lidar ali, você pode colocar dentro do estudo de design de interface, por que não? Bom ressaltar alguns pontos sobre UI Design. UI Design tem tudo a ver com design de interação. Até por isso, quando você estuda UI Design, é importante você estudar, por exemplo, interação de humano-computador, humano-máquina, IHC e outros fatores que são importantes. Quando você fala de UI Design, você está falando de design de identidade também. Então, design de interface é basicamente você juntar a parte de interação mais a parte visual, mais a parte de identidade, por exemplo, que é importante estar dentro de UI Design. UI Design é diferente de decoração. Muitas pessoas acabam se equivocando, pensando que é só pintar a tela, tipo, fazer o layout ali, mas não é assim. Muito pelo contrário. E design, e UI Design, na verdade, ele tem coisas do design gráfico. Antigamente, nós não tínhamos a tecnologia, dispositivos como nós temos hoje, né? Talvez você não saiba, talvez você não tenha nascido nessa época. A gente não tinha internet. Eu vim ter internet efetivamente em casa em 2009, 2008, se eu não me engano.
Antes eu mexia só no computador da escola, alguma coisa na biblioteca, né? Celular não era do jeito que a gente tem hoje, né? A gente tinha aqueles bips até, era muito diferente, né? Se a gente voltar poucos anos atrás. Muita coisa que a gente tem no design web, que nós temos no UI design, deriva do design gráfico. Essa parte de comunicação visual deriva muito, ou quase toda na sua totalidade, de design gráfico. Okay? Então, por isso que ele é diferente, mas tem alguns pontos de design gráfico, sim. E quando a gente fala dessa parte mais voltada para o visual, nós sempre costumamos pensar ou confundir com decoração e só ver essa ponta do iceberg, né? Principalmente o usuário, afinal. Mas tem todo um estudo. Nós temos estudo de benchmark, estudo de concorrentes, no caso, objetivos, tem o alinhamento da estratégia, o conteúdo, pesquisa de usuários, a usabilidade, a arquitetura da informação, o caminho, né, que o usuário segue, os wireframes, enfim, tem todo um estudo para você chegar no design de interface. Apesar da maioria das pessoas verem apenas a parte visual, tem todo um background, uma base por trás. E se você der uma olhada no modelo de Jesse James, de Garrett, né, que ele fala sobre justamente esse processo aqui de design. Então, você começa aqui com estratégia, depois você vem aqui para o escopo, a estrutura, o esqueleto, que seria um wireframe ali, até chegar realmente no visual. Então, não é só a parte visual, não é somente decoração ou estética. Estética faz parte do processo, mas não se resume design a isso, e principalmente design de interação. E quando a gente está falando dessa parte de design, eu ainda estou falando da camada aqui mais tradicional do design de artefatos e comunicação, também da parte de produtos, serviços, criação de valor. Se a gente falar de design, a gente pode falar de várias outras coisas, inclusive de camadas mais complexas, tá? Como sujeito a estratégias, negócios, sistemas políticos, até mesmo comunidades, leis. Então, o papo que eu estou tendo aqui com você acaba caindo mais nessa parte aqui, no design 1.1 e ali design 2.0, vamos dizer assim, dentro desse gráfico aí do Peter Jones, tá bom? Então, o que é UX? Né? A gente falou sobre UI design, espero que você tenha entendido, ficado claro. E acaba tendo uma certa confusão sobre UX, UI, será que são as mesmas coisas? Será que é tudo igual? Vamos entender um pouquinho sobre isso. UX se refere à experiência do usuário. UI se refere à interface do usuário. Os dois trabalham juntos, os dois têm sinergias, os dois convergem em determinados momentos, só que você pode separar os dois. Então, por exemplo, nas tarefas de UX, nós teríamos ali teste de usabilidade, pesquisa, criação de personas, todo um Canva ali do usuário. Enquanto no UI Design, o profissional mais voltado para isso, estaria mais pensando na parte visual, na parte de brand, no estudo de cor, no layout. E aí nós teríamos a ligação ali, a sinergia no wireframe, né? Então o pessoal de UX desenvolve o wireframe ou chega num protótipo. O wireframe, caso você não saiba, é um protótipo, é um esqueleto ali do projeto, é um esboço. E ele passa para o pessoal de UI e o pessoal de UI vai realmente colocar ali a característica visual e vai pensar na interação também. Lembrar que, apesar de estar assim nesse gráfico, não quer dizer que eles trabalham separados, que trabalham de forma cada um de um lado. Não é isso. Tá? Inclusive, o pessoal de UI deve participar da pesquisa e ter uma relação mais próxima com o pessoal de UX, enfim, vice-versa. É um projeto de design bem feito, ele tem realmente essa característica, tá? Não é uma coisa separada, não. Pelo menos não deveria. Mas nós podemos separar as áreas como estudo, como entendimento e até mesmo como cargo, né? Então, nós poderíamos dizer que UI Design seria a ponte entre o UX e o usuário. Ou seja, tudo que o UX pensou, o UX é o entendimento ali da persona, do usuário. Tudo que ele pensou, pesquisou, refletiu
e chegou numa conclusão, só vai entrar na prática com uma interface. Só realmente vai chegar para o usuário através de uma interface. E aí que entra o UI Design. O UI Design vai fazer essa ponte entre o UX e o que foi planejado para o usuário. Por isso que eles precisam funcionar bem. Lembrar que UX e UI, normalmente a gente vê alguns profissionais que utilizam esse termo, né? UI/UX, designer, enfim. É porque um profissional de UX ou um profissional de UI, em muitos casos, ele pode fazer as duas coisas. Em determinado projeto, ele pode fazer as duas coisas. Um UX, se tiver a capacidade, ele pode fazer a parte de pesquisa, de entendimento do usuário e depois desenvolver a interface por completo. Mesma coisa em UI, se ele tiver conhecimentos ali em UX, ok? Bom, onde que você estuda UI/UX? Difícil falar. Não existe necessariamente uma faculdade, pelo menos eu não sei até então, de um curso, de um bacharelado, de um tecnólogo sobre isso. O que nós temos é alguma coisa ali de pós-graduação, talvez de mestrado, enfim, que você pode tentar se especializar nisso. Cursos livres, cursos online e só. Tá? Eu não conheço efetivamente um curso voltado para isso. Eu já até fiz conteúdos para pós-graduação de uma faculdade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, o estado, mas não existe assim, uma formação específica. Então, quais caminhos você pode seguir? Normalmente se segue o caminho do design gráfico ou da faculdade de design, se assim você tiver disponível. Então, você faz a faculdade de design ou design gráfico e depois você se especializa, foca em UX, em UI design. Bom? Sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está bombando, enfim, tem bastante vagas mesmo, tem até um certo exagero, tá, nesse ponto, mas tem realmente mais vagas e realmente o mercado paga mais do que se comparado com design gráfico, por exemplo. Então, é uma boa alternativa para você que estuda design, para você que quer criar projetos e criar projetos realmente significativos, né? Não quer dizer que é mil maravilhas, não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas, que você não vai ter problemas, conflitos, mas essa área mais voltada à tecnologia tende a pagar melhor. Nós temos aqui nesse site, Brasil UX Design, que ele mostra pra gente aqui um gráfico onde nós temos o salário de UI Designer. Se você for ver a média, fica em 4, 5 mil reais, tá? Claro que depende do estado, da região, do seu tempo de trabalho, do seu nível, né? Se você é júnior, sênior, pleno, enfim, da empresa, tem vários fatores, tá? Mas na média fica aqui na casa dos 5 mil reais. Você pode pesquisar depois na internet para ver direitinho essa pesquisa, tá bom? Vou passar algumas questões mais técnicas aqui para você ter um panorama aí de como funciona a área também. Vamos falar um pouquinho de estilos e estéticas dentro do UI Design. Quando a gente fala de UI Design, basicamente nós temos dois estilos principais. O primeiro é o esquemorfismo, que trata de um estilo que faz referência a objetos reais no meio digital e utiliza de artifício como textura, sombra, gradientes, proporções para simular os objetos do cotidiano. Então, isso começou lá atrás com sistemas da Apple, a gente pode até falar do sistema que nós vimos lá da Xerox também. E você veja que eles tentam simular, mesmo com a deficiência, né, ou a falta de recurso aqui técnico na época, mas eles tentam simular o que nós tínhamos na realidade, no físico. Até porque, na época, né, era mais difícil as pessoas associarem a clicar no botão, enfim, a gente mudou. Mas mesmo assim você pode utilizar esse tipo de recurso no seu layout. Por exemplo, se você for fazer um layout sobre o Zelda, por exemplo, que é um jogo, né, um game, aí você quiser utilizar o esquemorfismo para trazer essa narrativa, esse estilo para o seu site, para a sua interface, você pode utilizar, ok? Mas nós temos o Flat. O Flat é o design plano, é um estilo mais minimalista, com cores e formas mais chapadas, com poucos efeitos, quase nenhuma textura, volume ou sombra. É um estilo que nós podemos encontrar também há bastante tempo, né? Desde a escola Bauhaus você já vê a questão do design minimalista
e de design flat. E hoje em dia nós utilizamos bastante interface, justamente porque eles carregam mais rápido, tendem a carregar mais rápidos, e porque eles passam a mensagem com menos recursos. Então, a gente hoje em dia consegue entender que um botão, por exemplo, assim, que é um retângulo laranja, é para clicar, é para fazer login. Antigamente a gente tinha que simular isso daqui como um botão mesmo, dar volume, textura. Hoje em dia não, o pessoal já entende. Por isso que um dos motivos é que o Flat ganhou tanta popularidade assim em design de interface. E aí nós temos alguns exemplos, né? O próprio sistema Metro do Windows, né? Começou com essa linha de Flat Design, foi um dos principais expoentes na época, assim, que começaram realmente a disseminar e influenciar os designers pelo mundo. E aí um exemplo só para você pensar, você consegue identificar qual estilo pertence a cada versão do logo da Globo? Nós temos um estilo flat, nós temos um estilo esquemorfismo e talvez um flat 2.0, que o pessoal costuma chamar, que é um estilo mais minimalista, mas que ainda mantém algumas coisas do esquemorfismo, como sombra, luz, que dá um pouquinho de volume, tá? Lembrar que não é uma regra específica, cada projeto é um projeto e você, como designer, você que vai fazer a escolha pelo estilo. Esses são os principais estilos. Quando a gente fala de esquemorfismo, também temos esse exemplo que fica bem claro, bem nítido, né? Da bússola aqui, do Safari e da bússola no Flat, que é a mesma coisa, só que bem mais minimalista. Bom, como eu já adiantei, né? Não existe pior ou melhor estilo, é o projeto que manda, tá? É o projeto que decide. Você não pode ficar fechado somente a um projeto ou somente a um estilo. Você tem que estudar o projeto, estudar o que você vai fazer naquele projeto de design, e a partir disso você pode seguir por uma linha ou outra. Aqui nós temos um exemplo de um site bem legal que ele utiliza ou ele mescla um tanto de esquemorfismo com flat. Você repara bem que tem bastante flat design, aí ele chega a ser minimalista até certo ponto. Entretanto ele tem algumas coisas flats, né? Ele tem essa ilustração aqui com bastante textura, volume, tem as imagens, enfim, você pode fazer uma mistura, tá? Não existe regra específica, o que existe é o seu bom senso e criar um bom design. E se você quiser aprender mais sobre flat design, sobre os estilos que nós temos aí, eu sugiro que você dê uma olhada depois no material do iOS, que você dê uma olhada no material no Material Design no Google, que você vai aprender bastante sobre essa questão, principalmente flat aí, e a aplicação, como eles utilizam os elementos e os estilos dentro das suas interfaces. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre guia de estilo. Dentre os entregáveis de um iDesign, ou seja, você vai estudar, você vai trabalhar, e o que você vai entregar? Você vai entregar normalmente uma interface, que pode ser de um app, de um site, e também você pode entregar um guia de estilo. Um guia de estilo, ou Style Guide, trata-se de um guia visual a fim de manter a padronização e coerência visual dentro de um sistema de design, assegurando a aplicação correta dos elementos visuais, com tipografia, cores, ícones, etc. É muito parecido com o manual de marca que você já deve ter visto aí se você faz faculdade de design gráfico, ou verá ainda. Então, tem esse site do Mozilla que vocês podem acessar e dar uma conferida no estilo, no Style Guide desse site, enfim, do Firefox, como que eles organizam, como que é o sistema de design deles. É muito interessante, é bem didático, mesmo que estando em inglês. Você aprende bastante só de observar como eles organizaram, categorizaram e determinaram as diretrizes aí da marca e do sistema. Tá bom? É realmente um conjunto ali de elementos reunidos que você esquematiza tudo, organiza tudo e, em suma, fala pro cara, ó, vai funcionar dessa maneira o layout que eu planejei. Tem outro exemplo aí da Marvel, que mostra também, vocês podem acessar, não o Marvel da Disney, né? O Marvel do app aí. Vocês podem também conferir que é bem didático, depois vocês procurem aí que vocês vão encontrar. E lá é separado por cor, tipografia, animação, eles realmente criaram um design system, nesse caso, bem efetivo, de uma maneira, no meu entendimento, correta. E pra gente que tá vendo, didática.
Então, sugiro que você dê uma olhada depois. Aqui mais um exemplo de um estilo, de um guia de estilo, só que nesse caso mais simples, né? Dentro, aí no caso está mais voltado aí para tipografia. Ferramentas de um UI designer. Com que ferramentas você vai trabalhar se você quiser trabalhar nessa área? Basicamente nós temos essas ferramentas, são as principais. Existem outras, existem mais, porém essas são as principais, tá bom? Então, nós temos aqui o Sketch, que é uma ferramenta para quem tem Mac, e foi uma das primeiras voltadas para a interface, realmente. Depois nós temos o Adobe XD, que é o da Adobe, e é gratuito, ao contrário do Sketch. Porém, né, ele é meio freemium, ele tem a versão gratuita, se você quiser mais recursos, você paga. E é bem legal, eu tenho até vídeos no meu canal, eu utilizo bastante. Tem o InVision tem duas ferramentas, uma para você criar as interfaces, realmente, que nem a Adobe XD Sketch, e outra para você apresentar, para criar protótipos ali interativos, na verdade, para apresentar para o seu cliente, por exemplo, para apresentar o projeto, testar e validar. E tem o Figma. O Figma talvez seja o mais utilizado hoje em dia no mercado, porque ele é totalmente gratuito. Assim como o Sketch, o Adobe XD, tem vários plugins para ele. Você pode acessar online pelo navegador mesmo, tá? Você nem precisa baixar nada. Então, o Figma é muito legal e talvez seja o melhor, realmente. Além de custo-benefício, etc. Eu utilizo o Adobe XD e o Figma. Eu, sinceramente, eu fico até na dúvida. Depende do projeto aí, às vezes depende da equipe. E também nós temos o Photoshop. O Photoshop foi muito utilizado por bastante tempo como um software para criar interfaces. Hoje em dia ele é utilizado menos, graças a essas outras opções melhores, otimizadas para isso. Mas você ainda vai utilizar Photoshop para recortar uma imagem, para tratar uma imagem, para fazer algum efeito diferente. E é uma ferramenta que eu gosto de listar, porque você vai utilizar. Na prática você pode utilizar também. Lembrando que ferramenta é apenas uma parte do processo e talvez uma das partes menos importantes do aprendizado de UI Design, porque ferramenta você aprende rápido, basta pegar tutoriais, ver aí na internet. Então, independente da ferramenta que você faça, o importante é o que você entrega ou aquilo que você gera. Bom, para fechar, eu quero passar mais algumas informações para vocês, que é algumas dicas, algumas características de uma boa interface. Então, uma boa interface ergonômica, ela compreende as limitações físicas e cognitivas do ser humano, ela é usável, ela segue os padrões de boa usabilidade, é fácil de utilizar, simples de entender. Né? Uma boa interface você não precisa ficar explicando, não precisa ficar toda hora falando realmente o que cada elemento significa. A pessoa tem que entender de forma natural, tem que ser intuitivo, né? Ela entender de forma instintiva e ser compreendido assim de forma fácil, tranquila. Uma boa interface é consistente. Elas permitem que os usuários desenvolvam hábitos de uso e aprendam também durante o uso. Ela é atrativa, ela deve ser atrativa, tem que ter uma estética agradável e estimular, cativar os usuários, faz parte. Ela tem que ser comunicativa, ela tem que comunicar ao usuário sobre onde ele está, como ele pode fazer determinada ação, seja comunicação visual, né, seja textual, seja por voz. Ela tem que ser clara, simples, ela tem que ser honesta com o usuário. E, para ressaltar, um ponto que eu já até falei, tudo que você aprendeu no design gráfico, se você faz design gráfico, você pode aproveitar também no UI design. Tem toda essa parte que eu falei que seria ali mais relacionado à interação, mas nós também temos toda uma parte voltada a design visual, como tipografia, espaçamento, psicologia das cores, contraste, kerning, tracking, espaço em branco, organização das informações, gestalt, alinhamento, tudo isso que você aprendeu no design gráfico, ou deveria ter aprendido, você vai também utilizar no UI design, se assim você quiser trabalhar com isso. Quero deixar os 10 princípios, na verdade, de um bom design de Dieter Rams, que é um designer quase centenário, que ele na verdade foi o designer da Braille, e os produtos que nós temos hoje em dia da Apple, etc., foram muito inspirados no trabalho do Dieter Rams, é um designer alemão, e ele tem os 10 princípios de um bom design, e eu peço para que vocês leiam, depois procurem mais sobre isso, que ele fala que um bom design é inovador, torna um produto útil, é estético, torna um produto compreensível. O bom design ele é discreto, é honesto, é durável, é minucioso, é amigo do meio ambiente e é mínimo.
Se vocês levarem isso para qualquer tipo de projeto de design, com certeza vocês terão êxito. E também, mais voltado agora talvez para o design de interface UX, tem as 10 heurísticas de Nielsen. Nielsen, que é um especialista, né, em usabilidade, é um doutor, um cientista, e tem muito conteúdo, né, sobre o Nielsen, livros em que você pode aprender com ele. E tem essas 10 heurísticas, né, que é a visibilidade, ali no caso de interface, visibilidade, qual estado estamos no sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, liberdade de controle e fácil para o usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência de uso, estética e design minimalista, que ajude o usuário a se reconhecerem e diagnosticarem, repararem seus erros, se assim for, e também, claro, uma boa interface ajuda ali na documentação. Sugiro que vocês também procurem mais sobre ele, que vocês procurem também sobre o Donald Norman, tá? Os livros do Donald Norman, design emocional, design do dia a dia, enfim, vocês podem aprender bastante com esses grandes designers e cientistas. Para fechar, eu quero finalizar com uma frase do Steve Jobs, bem famosa, você já deve ter escutado. Fala que design não é apenas o que parece e o que se sente, design é como funciona. Quando a gente fala de design de interação, a gente está falando sobre funcionalidade. A gente fala bastante de funcionalidade. E a forma, ela deve seguir a função. No caso, ou principalmente no caso de design de interface. Você tem que se preocupar sim com a forma, mas nada adianta você focar só na estética, só no visual, se ele não funcionar. Da mesma maneira, nada adianta também você fazer só de forma funcional e não pensar na estética. Afinal, a estética pode ser um fator de usabilidade também. Então, você como designer, você tem essa missão de encontrar ali a harmonia entre as questões técnico-formais e estético-visuais, tá bom? Aí, como que você faz isso? Estudando, trabalhando, observando, é o dia a dia. Outra frase que eu quero fechar é essa que fala que pensar em criar um bom design pode parecer difícil, mas não pensar, não planejar, não pensar em design pode ser simplesmente desastroso. Isso para qualquer campo, eu entendo assim. É isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais, você pode me seguir aqui nas redes sociais, como eu já passei os links. E tem esse About Me aqui. Você digitar About Me David Art, vai ter todos os meus links lá. E tem um blog tifaldesign.com.br, tem muito conteúdo para você. Peço que você siga a gente no Instagram, no YouTube, enfim, que você dê uma conferida lá. É conteúdo gratuito que a gente disponibiliza nesse canal. Beleza? Obrigado por ter assistido até agora. Obrigado também ao convite do pessoal da faculdade. E vamos responder as dúvidas aí que vocês mandaram. Então vamos lá, vamos responder as perguntas que vocês enviaram aqui sobre a palestra, sobre o tema UI UX. Eu vou começar pela Milena Silva, que ela manda aqui. Como começar a trilha, o caminho de aprendizagem profissional em UX e UI? Eu penso que na parte de aprendizagem você tem que ter a parte conceitual e a parte prática. A parte conceitual você aprende com livros, com cursos, se possível. Estudando, você pode estudar de forma gratuita, tem bastante conteúdo em inglês, português também, tem bastante pessoal publicando conteúdo na internet que é brazuca, que é brasileiro. Então você pode aprender até mesmo de graça. Mas se você quiser acelerar, eu penso que é importante você guardar um dinheirinho e investir em cursos, se possível, e principalmente em livros. Livros de UI você vai encontrar menos, e muito menos em português. Agora, livros de UX você consegue encontrar mais. Então, como eu falei, o exemplo na palestra do design emocional, design do dia a dia, do Donald Norman, você consegue encontrar em português. E estudar UX é estudar UI também. Então, aproveite os conteúdos que tem em português. Se você tiver domínio da língua inglesa, também vá atrás, você consegue encontrar, principalmente de UX. Depois, nós temos a parte prática. Como eu falei, a gente une a parte conceitual com a prática. E UI, você tem que praticar, você tem que testar. Então, você tem que fazer exercícios, tem que fazer redesign, se possível, cases fantasmas. Se não
se não tem clientes, mas se tiver clientes reais, melhor, ótimo. Então, se possível, ir atrás de clientes reais. Utilizar os próprios exercícios da faculdade como um caso. Então, fazer o melhor possível naquele exercício da faculdade, porque ele pode servir para o seu portfólio. E assim você constrói um portfólio. E esse portfólio vai ser importante para você ingressar no mercado de trabalho, para você iniciar a sua trilha profissional. Você precisa ter um portfólio e ter algo para apresentar. Esse portfólio pode ser composto, como eu falei, de cases fantasmas, trabalhos acadêmicos, enfim. Né? Não é talvez o melhor cenário, mas pode começar por aí. E para isso você tem que realmente colocar a mão na massa. Então, pratique, construa o seu portfólio e depois se candidata. Aproveita o momento que, se você estiver fazendo faculdade, para tentar iniciar como estágio, como júnior, iniciando com uma barreira menor, que a questão do estágio, por exemplo, pode te ajudar. E, no mais, continuar estudando, praticando, isso nunca vai parar você nunca vai parar de ter que estudar, de ter que aprender novas coisas nessa área. A segunda pergunta é a pergunta do Davi Prado, e ele manda aqui, sobre aplicativos e softwares mais usados para a criação e desenvolvimento de UX. UX, nós podemos falar de vários softwares e depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer pesquisas quantitativas, você pode até utilizar o Google Forms e o Monkey, por exemplo, e mandar para as pessoas. Se você for utilizar pesquisa qualitativa, uma entrevista, por exemplo, você pode fazer através de Zoom, de Meeting. Se você for analisar o site, tem algumas ferramentas, enfim, depende muito do que você vai fazer. As ferramentas que eu passei na palestra são as ferramentas de prototipagem. Eu acredito que o pessoal de UX utiliza bastante para criar os wireframes. Também tem o Axure, por exemplo, que o pessoal utiliza para criar wireframes e também fluxogramas. Se você falar de ferramentas de colaboração ali, de integração de projetos, você pode falar do Zeppelin, você pode falar do Trello. Se você for falar de análise, porque o UX é muito análise e métricas, né? Você pode utilizar a Hotjar, por exemplo, para ver como que as pessoas navegam e acessam o seu site. Enfim, o próprio Google tem várias ferramentas dentro do processo de um projeto de UX e também de um projeto de UI, que são várias, assim, não tem uma lista específica, tá bom? A próxima pergunta é da Bárbara Lupe, ela manda aqui: como você organiza seu tempo para fazer seus projetos? É difícil porque eu produzo conteúdo, né? O conteúdo que eu produzo para a internet consome bastante tempo. Por enquanto só sou eu e o meu sócio aqui, o Ed Francisco, ele me ajuda bastante e eventualmente eu delego alguns trabalhos para algumas pessoas. Eu trabalho como autônomo também, então surgem projetos. Eu organizo, primeiro tem um quadro negro aqui onde eu coloco, tipo, terças-feiras, quintas eu faço as lives, tal, eu tenho scriptado ali, né, no quadro para eu ficar olhando sempre. E eu utilizo o Trello para organizar as tarefas. Aí lá eu classifico por prioridades. Então tal tarefa eu tenho que fazer com mais prioridade, tal tarefa eu posso passar um pouquinho para frente. E em termos de projeto de clientes, quando eles surgem, se eu vejo que realmente não vai dar tanto, eu não vou ter tanto tempo para fazer, eu faço determinada parte, delego outra, passo para o meu sócio, passo para outras pessoas que eu conheço aqui, principalmente mais a parte de código, apesar de eu saber, eu não sou um programador, mas eu sei um pouco de código, então eu delego algumas partes e também eu tento sempre entregar um pouquinho antes, eu tento sempre colocar a data antecipada para minha entrega. Então, por exemplo, se eu vou entregar, se a data limite é dia 5, eu tento sempre entregar dia 30, inclusive eu coloco assim, eu escrevo dia 30, fico meio com aquilo na cabeça, tipo uma semana antes. Nem sempre é possível, às vezes acontecem imprevistos, coisas, né, do dia a dia, mas é assim que eu tento organizar meu tempo. E no dia a dia mesmo, eu tento utilizar os momentos que eu vejo que eu sou mais criativo, que eu tenho mais ânimo para trabalhar, para fazer as coisas realmente mais pesadas. Então, de manhã, logo de manhã, e mais à noite. Realmente, quase chegando ali, às vezes, na madrugada,
Eu vejo que nesses dois picos, assim, nesses dois períodos eu sou mais criativo, tem menos reunião, menos interrupção. Então eu utilizo esse tempo para tentar fazer as coisas principais e no meio do dia, enfim, fazer as coisas um pouquinho mais tranquilas e fazer reuniões, enfim. É assim que eu tento organizar o meu dia a dia. E, para fechar, nós temos a última pergunta aqui do Eric Menezes, que ele fala aqui: você acha que o mercado de UX e UI está se valorizando mais ao passar dos anos? Eu acho que sim, mas eu penso que até vai atingir um platô, se não já atingiu. Quando você falava de UX e UI anos atrás, era até mais, tipo, uma coisa mais nova, até mais sofisticada para algumas pessoas, enfim. Agora eu penso que talvez ele fique num platô. Mesmo assim, ele ainda paga mais, ele é mais valorizado que outras áreas do design, principalmente do design de comunicação visual, tipo design gráfico. Realmente o UX e UI paga mais e até por isso muitos designers gráficos tentam migrar para UX, nessa tentativa de um melhor salário e até mesmo de uma melhor satisfação profissional, porque não é só aquela coisa de criar arte para rede social. Se você trabalha numa empresa legal, você vai realmente participar de um projeto e sentir parte daquele projeto. Portanto, eu penso que a área já é mais valorizada de uma forma geral. Talvez até porque ela é mais ligada com áreas de tecnologia. Você vê mais startups, empresas mais novas, empresas que têm produtos digitais investirem mais nessa área. Mas eu não sei se vai valorizar muito mais. Eu penso que já é valorizado. E apesar de a realidade ser um pouquinho diferente da imagem que vendem no LinkedIn, que não é 100% mar de rosas, não é salário para todo mundo de 20 mil reais, ou coisas do tipo, mas realmente é uma área mais valorizada. E essa questão é difícil prever, eu penso que já tá bom, né? E vamos ver, se valorizar mais, melhor. É isso então, essas foram as perguntas. Obrigado você que assistiu a palestra. Se você tem alguma pergunta, se você não enviou, você pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo próprio LinkedIn mesmo, pelo Instagram, enfim, mandar uma mensagem aqui pro pessoal que organizou o evento também. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê. Forte abraço. Até mais. E aí, gostou da aula? Espero que sim, espero que tenha sido útil para você. Então não se esqueça de clicar no botão para participar do nosso grupo no Telegram para a gente continuar falando e aprendendo sobre, e também deixa sua opinião, seu comentário logo abaixo, tá bom? Um forte abraço, valeu por ter assistido até agora e a gente se vê. Até mais!